Muito boa tarde ou boa noite a todos aqueles que me honram neste encontro virtual, patrocinado para muita honra minha e alegria pela Arpen do Estado de Goiás. Eu quero inicialmente agradecer ao presidente dessa associação goiana, Dr. Bruno Quintiliano, a honra que me concedeu em permitir utilizar esta prestigiosa plataforma da Arpen no estado de Goiás para ministrar aqui um pequeno curso ao longo aí do tempo, no qual nós vamos em seguida traçar alguns passos. Não posso deixar de agradecer também a querida amiga e tesoureira da Arpen de Goiás, minha estimada autora também, tive o gosto de coordenar um livro de que ela participou, a Evelyn Valente. E igualmente peço licença a tanta gente boa que conheço lá no estado de Goiás, para enviar uma saudação ao meu amigo Rodrigo Barbosa de Oliveira e Silva, e de Aparecida de Goiânia, e a advogada especialista em direito imobiliário, e minha amiga Carolina Neri. Pois muito bem, há algum tempo, mais ou menos um ano e pouco, uma estimada registradora do estado do Ceará, Thaís Castelo Branco, sugeriu-me que eu fizesse um curso. Um curso que fosse assim uma espécie de passeio, uma excursão. Vamos fazer uma excursão pela Lei 6.015. É interessante, para mim isto representou verdadeiramente um desafio, passear pela Lei 6.015, ou seja, ir mexer exatamente com aquilo que é o material de trabalho fundamental dos registradores, de certo modo muito importante também para os notários, para os advogados que atuam na variada área do registro público, e para os juízes, para os promotores públicos, e também para quem, como eu, já quase atravessando as últimas pontes do pós-meridiano, por assim dizer, ainda tem o gosto de tentar considerar alguns aspectos teóricos relevantes nessa área do direito registral e do direito notarial. Eu aceitei a proposta e o caminho que me indicou a minha amiga Thaís Castelo Branco e comecei essa experiência com um dúplice público de direcionamento. Eu não quero, não quis, e realmente penso que isso está exato, dirigir-me só aos registradores públicos. Só aqueles que são especializados no assunto e que me ouviriam aqui, primeiro, falar do que já sabem. E frequentemente sabem melhor do que eu. Segundo, como uma espécie de alguém que se senta na primeira fila de uma igreja e começa a ensinar para de nosso ao vigário. Não. Vamos mudar essa tônica. A minha ideia é tratar deste assunto também, não só, mas também para atrair novos estudantes para o registro. Atrair gente de boa vontade, sobretudo os que estão estudando direito, ou seja, os universitários na área do direito, para que entendam a importância do extrajudicial, entendam a importância dos registros públicos e com eles, registros públicos, a importância das notas, e possam, assim, valer-se dessas instituições e das suas atividades para, com isso, favorecer a realização da justiça e o estabelecimento consequente da ordem, que é justamente a ideia que nos leva à paz jurídica, à paz social. De modo que me parece interessante que nós tenhamos isto presente, porque, em rigor, eu vou fazer aqui uma incursão não muito vertical no plano da teoria dos registros públicos,
pretendo tratar desse assunto de maneira tal que também possam os estudantes, os que estão chegando na discussão da lei registral, aprender um pouco, percorrer os caminhos que eu também vou percorrendo, isto é, um caminhar pela Lei 6.015, e tentar, a partir daí, voos próprios, meditações próprias, ou o que seria melhor aqui, excursões próprias. Então vamos ver se temos êxito nisso. De início vamos começar com uma periodicidade um pouco mais alargada, em vista da minha agenda muito pesada, mas eu pretendo ver se mais à frente, sempre contando com a aquiescência da junta diretiva da PEN de Goiás, espaçar menos essas aulas, até para termos maior proveito. E quem sabe preparar alguns textos, alguma documentação que possa servir de apoio a essa nossa caminhada. Muito bem, então vamos lá. Nós vamos tratar, a ideia é tratar artigo por artigo da Lei 6.015. Significa dizer que vamos caminhar, ora, por passagens mais íngremes. E, possivelmente em uma só aula aí de meia hora, 40 minutos, nós não consigamos vencer todo o caminho. Em outros casos, as disposições são mais claras ou menos problemáticas e podemos vencê-las com mais facilidade. Acho que as coisas devem fluir. Um aspecto pedagógico importante é que as aulas se dirijam efetivamente a quem as ouve. Ou seja, importa muito que aqueles que me dão esta honra de estar aqui presente possam tirar proveito do que estou falando. Então, penso que não é um problema de rapidez nas aulas. Vamos deixar a coisa fluir, com uma certa informalidade, alguma informalidade. Uma informalidade, por exemplo, que pode ocorrer daqui a pouquinho. Eu estou com o meu netinho mais novo aqui, eu tenho 3 netos, o mais novinho está aqui comigo. Eu não posso garantir que ele seja, com 10 meses de idade, um admirador do direito registral, e muito menos ficar admirando palestras do avô. Então, a qualquer momento, ele pode gritar, chorar, alguma coisa. Isso fará parte, por assim dizer, do nosso ambiente, desse ambiente excepcional em que nos encontramos nestes tempos. Muito bem. Vamos então caminhar pela Lei 6.015, com a lentidão que Deus nos permitir. A partir desta lei vem designada, não é? É a Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Se forem olhar os códigos que tenham em mãos, vão verificar que isso está tudo lá em letra maiúscula. As letras se encontram, pois, com esta forma, todas em maiúscula. Lei número 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Por que é assim? Porque isso é o que se chama de epígrafe da lei. A epígrafe é a indicação do seu número, da sua data, com que nós podemos, a partir de determinada necessidade, citar a lei. Há várias formas, né? Podemos citar, normalmente, Lei 6.015/1973, Lei 6.015 de 31 de dezembro de 1973, por extenso, Lei 6.015 de 1973, Lei 6.015 de 31 de 12 de 73, ou como eu costumo citar a maneira portuguesa, Lei 6.015/1973 e coloco entre parênteses de 31 de dezembro. Em todo caso, isso é uma epígrafe. E como é que nós descobrimos essas indicações? Nós temos no Brasil uma lei, a Lei Complementar Brasileira 95, de 26 de fevereiro de 1998. É uma lei que trata exatamente da elaboração ou do processo legístico, como se elaboram leis. Se chama Lei sobre a Elaboração de Lei, é uma lei sobre legística. De maneira que é aí que encontramos a indicação do que é uma epígrafe, que é esse título principal identificador da lei. Na sequência, nós temos, escrito na lei, dispõe sobre os registros públicos e dá outras providências. Isso vem na lei em itálico, não é? Com aquela letra que nós chamamos letra meio deitada, letra do itálico. E essa indicação que não está, curiosamente, não está prevista na Lei 95, na Lei Complementar Brasileira 95, a referência à rubrica.
ou também chamada de ementa. Ementa a lei fala, mas não deixa claro. Essas rubricas ou ementas, no caso do Brasil, quase sempre são iniciais, são as primeiras, diz, como é o nosso caso, né? Lei 6.015, em seguida vem a rubrica ou ementa, dispõe sobre os registros públicos e dá outras providências. Há ainda as intercorrentes, não é? Indicação de nomes de títulos, de seção, de capítulos. Mas em algumas leis ao longo do mundo, nós temos vários tipos de ordenação jurídica, em várias partes, até do ponto de vista formal, nós vamos encontrar as chamadas rubricas laterais. Ao lado da norma jurídica, vem uma indicação, às vezes de seu título, às vezes uma indicação de remissão, ou seja, ela é remissiva, remete a um outro artigo, a um outro dispositivo. Isso é muito interessante. É tão interessante que nós costumamos fazer isso nos nossos códigos, não é? É comum que nos textos, sobretudo dos alunos nas faculdades, até para facilitar, antigamente era assim, não é? Não sei se ainda é, suspeito que não, para facilitar a fraude ou cola, marcava-se do lado do artigo alguma referenciazinha, não é? Essas coisas são chamadas também de rubricas ou ementas. Muito bem. O artigo 1º, que eu vou começar a ler aqui, dispõe o seguinte. Bom, ele está primeiro num título, que é o título 1º, cuja rubrica ou ementa é das disposições gerais. Nas leis, quando nós encontramos essa indicação disposições gerais, nós estamos tratando de uma de duas coisas, às vezes das duas. As disposições gerais quase sempre são referências a princípios gerais que se aplicam a todas as espécies normativas constantes da lei. Outras vezes é só uma parte geral que se aplica, já não ao modo de princípio, mas muitas vezes ao modo de preceito, para atender também as espécies. Eu me lembro aqui de um caso interessante que mostra bem o que é um preceito de parte geral aplicável a um preceito de parte específica. Eu, durante muitos anos, fui professor de Direito Penal. Eu estava no Tribunal da Sala Criminal e lecionava Direito Penal, gostava de lecionar Direito Penal, e gostava, sobretudo, para as classes que se iniciavam no Direito Penal. Justamente a parte geral do Direito Penal que eu gostava de lecionar. E lá, com 2 ou 3 dias de aula, um aluno levantou a mão. Sempre há aluno que está começando, né? Nós começamos alguma vez na vida, temos que ter paciência com isso. E disse: doutor, agora eu vejo por que o direito penal brasileiro não funciona bem. Eu disse: mas por que não funciona bem? Me explique, por favor. Disse: é porque a tentativa de crime não é punida. Eu disse: como não? Você pode olhar lá. Olha. Aí ele foi abrir o artigo 121 do homicídio e fala: só se pune o homicídio consumado. Eu disse: mas dá uma olhadinha lá no artigo 14 da parte geral. Aí vai lá na parte geral e encontra. Coitado, eu acho que respondi um pouco rude demais. Eu não tive essa intenção, mas sem a cortesia inicial, de dizer: olha, interessante a sua pergunta e tal, porque ele não apareceu mais na sala de aula. Acho que os alunos o ridicularizaram. E o que aconteceu? Não viu que havia uma parte geral e, como toda parte genérica, como é gênero, vai, de algum modo, aplicar-se à parte específica. Então, esta parte de disposições gerais ainda é uma indicação de ementa ou rubrica que faz parte do que se chama de preliminar, parte preliminar das leis. Existe uma parte preliminar, a parte normativa propriamente dita, que é a que nós vamos comentar adiante, e a parte das disposições finais ou transitórias. Em seguida vem o capítulo 1º das atribuições. Aqui, o conceito de atribuição está proximamente ligado à ideia de competência. Quando eu era ainda estudante, não se confundia a palavra competência com a palavra atribuição. Não, era impraticável imaginar que se confundisse. A competência era algo só do poder jurisdicional, nem sequer só do poder judicial, porque o poder judicial pode ser também administrativo. Por exemplo, os juízes que exercitam as funções de corregedoria permanente. Em São Paulo se fala juiz corregedor permanente, em alguns estados se fala em juiz diretor do fórum, mas como quer que seja, ele exerce função disciplinar. Então, propriamente, na linguagem anterior,
Não se falava que ele tinha competência disciplinar, ele tinha atribuição disciplinar. Competência era algo só para referir medida de jurisdição, mensuração jurisdicional, era só isso. Só tinha competência o juiz no contencioso, no jurisdicional. Quando muitos falavam em competência de jurisdição voluntária, mas competência administrativa não. Com o tempo isso mudou. Eu anotei aqui algumas referências recentes indicando esta tendência. Um autor português de grande valor chamado Paulo Otero, talvez hoje, a meu ver, não sei se eu tenho alguma autoridade sequer mínima para dizer isso, mas tenho esta opinião ao menos, é o maior administrativista português hoje, que se chama Paulo Otero, de Lisboa. Ele diz isso: atribuição é o mesmo que competência administrativa e define fração da capacidade da pessoa coletiva atribuída a cada órgão. Veja, então ele observa que há uma capacidade da pessoa coletiva e que essa capacidade da pessoa coletiva é fracionada e cada pessoa que recebe essa fração tem uma atribuição. Isso é atribuição. Domenico Falcon, que é um autor italiano contemporâneo, diz que a atribuição é algo que se diz competir globalmente a um ente. Roberto Dromi, que é um autor argentino contemporâneo, um bom administrativista também, fala na esfera de atribuições dos entes e órgãos. Já agora, a palavra atribuição atinge tanto a pessoa coletiva quanto seus órgãos. O nosso Eli Lopes Meirelles fala em poder atribuído ao agente da administração. Vejam aqui a referência. A atribuição era algo da administração, diversamente do que é a competência. Mas Seabra Fagundes já vai adiante dizer que viola a competência administrativa exceder o agente, abro aspas, o âmbito das atribuições que a lei lhe designa. E vai aí afora a ideia da competência administrativa confundida com o conceito de atribuição. Hoje se fala até mesmo em jurisdição do Detran, jurisdição do Departamento de Estradas e Rodagens, etc. Então, não há mais a antiga usus loquendi, o uso habitual que distinguia a ideia de competência da ideia de atribuição. Muito bem. Mas vamos lá ao artigo 1º, a leitura do artigo 1º, que é a que nos interessa de perto no seu dispositivo. Diz aqui: os serviços concernentes aos registros públicos estabelecidos pela legislação civil para a autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos ficam sujeitos ao regime estabelecido nesta lei. Bom, vamos começar aqui com algumas considerações que eu as farei de maneira concisa. Isso exigiria um trato mais avançado, mas apenas para apontar a questão. A primeira coisa é essa ideia de chamar de serviço as atividades do registro público. Isso é interessante, porque eu anotei aqui uma coisa curiosa. O decreto 4.857, o regulamento de 1939, que foi a lei anterior à vigente sobre registros públicos, que vigorou até 31 de dezembro de 1975, porque a nossa lei 6.015 é de 73, mas passou a vigorar dia 1º de janeiro de 76. Esse antigo regulamento, chamado Regulamento de 39, que é o Regulamento dos Registros Públicos, já adotara, é verdade, essa ideia de serviços para referir-se aos registros. Então, na Lei 6.015, vejam, contei isto para termos essa ideia. A palavra serviço aparece no singular ou no plural, a Lei 6.015, 20 vezes. E no Regulamento 39, 33 vezes. Já o termo cartório, que sempre me pareceu muito preferível, aparece 73 vezes na Lei 6.015 e 61 no regulamento. Ou seja,
há uma propensão de utilizar-se o termo cartório, o vocábulo cartório, em vez de usar o vocábulo serviço. Eu não sei dizer, porque no Brasil isso aqui é muito variado, né? A linguagem de um lugar para outro varia muitíssimo. Mas a experiência que eu tenho de São Paulo, um pouquinho do que eu ouvi consultando gente de Minas Gerais e consultando gente do Paraná, do Rio Grande do Sul, é que quando as pessoas, se um escrevente, por exemplo, de um cartório de registro, vai sair para ir ao local do seu trabalho, ele não diz, eu vou para o serviço. Quando ele fala eu vou para o serviço, é em sentido geral. Ele não chama o seu cartório de serviço. Ele chama de cartório. Eu vou para o cartório. Se eu telefonar aqui para a doutora Evelyn ou para a doutora Margarete Maia, que eu estou vendo que está aqui no ar, eu pergunto onde a senhora está. Estou no cartório. Dificilmente falará estou no serviço, significando especificamente o registro de imóveis. Às vezes falo no serviço, estou trabalhando. Isso com esse sentido sim, mas como local de trabalho, local de atividade, é muito preferida a expressão cartório, tanto quanto eu pude apurar. Muito bem. Acontece que o regulamento de 1924, o regulamento 4.827, que foi um regulamento anterior ao regulamento de 39, então nós tivemos 3 conjuntos normativos para tratar dos registros públicos no Brasil. O regulamento 4827 de 1924, dia 7 de março, depois o regulamento de 1939, depois a lei 6.015. O regulamento de 1924 nunca se havia utilizado a palavra serviço, nunca utilizou isso. E 4 vezes mencionou a palavra cartório. Então, a palavra serviço começou a ser utilizada pelo regulamento de 39 para referir-se aos registros. E, em outras vezes, tenho chamado a atenção para um fato curioso. Uma autora francesa, Michèle Lorassat, num livro sobre direito penal, diz o seguinte: nós jamais acreditamos que as palavras são inocentes. Ou seja, as mudanças nas palavras não são inocentes, elas têm um propósito. E sua mudança, frequentemente, é para captar uma alteração da realidade, ou, mas isso é mais sério, quando deseja contaminar, manipular, alterar essa realidade. Ou seja, provocar muitas vezes uma desordem, ou, quando caso, uma ordem nas coisas. Há um jeu d'esprit entre os franceses, muito conhecido, no sentido, porque isso é intraduzível no vernáculo, intraduzível para o português, porque se apoia na homofonia que há entre as palavras, entre os termos palavras e males em francês. Ambas se falam mot. Então, em francês se diz les mots sont les mots, ou seja, as palavras são os males. Les mots sont les mots. Isso não dá para traduzir como jogo de espírito, né? como facécia ou gracejo na língua portuguesa. Bom, o fato é que a ideia de os registros serem serviço acabou desaguando na Constituição Federal de 1988. O artigo 236, o caput, fala claramente os serviços notariais e de registro, etc. Serviços. Por que isso ocorreu? Qual era a ideia que estava presente? Por que não se fala em cartórios? Por que não se falou claramente apenas isso, as notas e os registros são? Não, prefiro isso. As instituições das notas e dos registros, não. Falou falar em serviços, ou seja, dando assim um caráter fisiológico menos do que orgânico. Essa mesma Constituição usou 2 vezes o vocábulo cartório e 230 vezes a palavra serviço. Eu estou contando aqui no singular e no plural. Notem a diferença. 2 vezes a palavra cartório e 230 vezes a palavra serviço. Aí depois o mercado vem e abarca a palavra cartório, não é? Como ocorreu, e começa a criar entidades apenas particulares, inteiramente privadas, empresariais, usando o nome cartório. Há uma foto que eu vi há mais ou menos uns 3, 4 anos, eu nem me lembro, era de uma cidade aqui do interior de São Paulo, em que havia um registrador ao lado de um despachante.
E atrás dos dois, duas portas. Um escrito assim, serviço de registro de imóveis. E o outro, cartório de registro de imóveis. O cartório era particular, não vou entrar no mérito se podia falar, se podia colocar uma placa chamada cartório de registro de imóveis. O fato é que estava lá. E eu sou franco, qualquer pessoa do mundo que não seja medianamente esclarecida sobre isso, se tiver que procurar alguma coisa para ingressar, entre serviço e cartório, vai entrar no cartório, que é no despachante. Abriu-se mão dessa palavra magnífica em troca da palavra serviço. Portanto, não é, pois, de estranhar, depois da Constituição Federal de 1988, que a lei infraconstitucional regulamentadora se vale 38 vezes da palavra serviço e apenas uma vez do termo cartório. Então, nós vamos ver que o vocábulo cartório aparece na lei regulamentadora, a Lei 8.935, de 1994, não é? Que é a chamada Lei dos Notários e Registradores. A palavra cartório aparece nessa lei apenas na epígrafe, onde se fala na Lei dos Cartórios. Vamos lá na epígrafe da Lei 8.935, a Lei dos Cartórios. E depois não se usa a palavra cartório, desapareceu a ideia cartório. Bom, o que se pretendia com essa ideia de serviço no capítulo 236? Bom, o que se estava propondo era um espartilho, simplesmente algo para prender terminologicamente seu regulamento e levar à evasão, como eu disse, privatística da palavra cartório. Isso acabou acarretando isto, ou seja, uma fuga privatística, uma fuga para o mercado. A palavra cartório foi apropriada por empresários que perceberam que tinham ali à frente algo excelente, melhor do que a palavra serviço. Mas há um efeito mais grave. Esse sim, porque o primeiro, digamos assim, foi um consequente da adoção. Mas nós temos que talvez imaginar, já que as mudanças nos vocábulos não são inocentes, por que se utilizou o serviço? Porque com isso se afetava com a Constituição um ponto importantíssimo que foi desconsiderado. É que serviço está ligado à arte servil, à arte mecânica. Aí está, serviço e servil. Serviço é próprio realmente da arte servil. Ao passo que os notários registradores, nós estamos falando aqui dos registradores, mas temos que também dizer dos notários, exercem arte, historicamente arte liberal. A diferença entre a arte servil e a arte liberal é muito vasta, mas vamos aqui significar da maneira mais vistosa e relevante que eu vejo para o caso. É que as artes liberais são as artes próprias do homem livre. São as artes de quem tem, no caso jurídico, independência jurídica. Coisa que não há na arte servil. Um carpinteiro, um marceneiro, os merocopistas, se nós quisermos pensar naqueles que fazem documentos, seguem ordens. Já a parte, a arte do homem livre é a arte de quem tem independência jurídica. Diz aí o meu prezado Fausto Mota que é servir ao público, mas melhor serve ao público quem é livre e exerce uma arte jurídica com liberdade do que quem não é livre, que deve exercer arte servil. Portanto, não está bem esta indicação. Melhor era manter o nome anterior, mas enfim, temos aqui uma Constituição, né? Que capenga, etc., com várias mudanças, mas que ainda segue a existir. Muito bem. São serviços concernentes aos registros públicos estabelecidos pela legislação civil para a autenticidade. Bom, há um tríplice sentido de autenticidade. Vou apenas referi-los. Numa outra ocasião, quem sabe, podemos tratar isso mais a fundo. Autêntico é aquilo que está em conformidade com a lei. Esse é o primeiro sentido, o primeiro modo com que se fala de uma coisa autêntica. Autêntico é o que está de acordo com a lei. Num segundo sentido, autêntico é o que está com autoria segura. É a coisa mais utilizada normalmente, ou seja, que a autenticidade diz respeito à autoria de alguma coisa. Os notários, sobretudo, têm esta ideia da autenticidade, ou seja, confirmação da autoria de um documento.
E, em terceiro lugar, a afirmação de sua veracidade presumível. Uma coisa autêntica é o que tem a sua veracidade presumida. Lembra aqui, estou vendo o meu querido amigo, Dr. Passos, que o regulamento 39 veio sob a férola do nefando Getúlio Vargas. Só que está anotando aqui a origem, uma origem política. Muito bem. Autenticidade, vamos ver aqui o que diz a lei. Autenticidade, depois, segurança e eficácia. Segurança significa firme estado jurídico das coisas. A definição de segurança me parece bastante adequada. Firmitas juridicti status rerum. Firme estado jurídico das coisas. Guardemos bem isso. Então vou dizer devagar porque acho que é uma indicação do que é segurança. As definições de segurança não são muito palatáveis. Costumam ser escritas longamente para tentar abordar o que seja essa segurança sem ter frequentemente êxito a intenção definitória. Eu estou propondo essa. Se não estiver bem, depois, claro que me sujeito às críticas que me posso retificar. Segurança que chega à definição, firme estado jurídico das coisas. E eficácia, ou seja, eficácia é a qualidade em abstrato daquilo que é eficaz, esse é o concreto da eficácia. Ou seja, daquilo que cumpre ou satisfaz os fins ou objetivos pretendidos. Então nós temos aqui a possibilidade de dividir a eficácia dos registros em eficácia de mera notícia, eficácia provativa ou confirmatória, eficácia declarativa, eficácia construtiva, eficácia saneadora ou eficácia chamada de sanação, e a famosa eficácia prenotante, eficácia prenotativa dos italianos, que foi a fórmula que eu próprio importei para tentar salvar aquela história da perseverança dos efeitos da prenotação ao largo do processo extrajudicial de uso capião. Isso pode durar 20 anos e o registro ficaria paralisado por 20 anos. Então, eu tentei salvar esta matéria por meio desta importação. Nem sempre nós podemos trasladar pura e simplesmente para o nosso direito instituições estrangeiras. Mas essa me pareceu boa e pareceu que já está presente, implícita no direito brasileiro. Muito bem. Acontece que a lei, ao tratar do assunto, começa dizendo que são serviços concernentes aos registros públicos, dando a entender que todos os registros públicos estão tratados aqui nesta lei, mas na verdade já no parágrafo 1º deixa claro que tratará a lei do registro civil de pessoas naturais, do registro civil de pessoas jurídicas, do registro civil, do registro de títulos e documentos e do registro de imóveis. E há muitos outros registros. Então nós vamos ver aqui alguns que eu vou referir. O registro público das empresas mercantis e atividades afins. Essa matéria é objeto da Lei 8.934, de 1934, de 18 de novembro de 94, e que não está sujeita à Lei de Registros Públicos. Temos o registro de direitos autorais, que foi objeto da Lei 5.988, de 14 de dezembro de 1973, amplamente derrogada pela Lei 9.610 de 1988, cujo artigo 115, no entanto, dessa Lei 9.610, ressaltou a sobrevivência do artigo 17 da antiga Lei 5.988. E esse artigo 17 trata do registro das obras intelectuais na Biblioteca Nacional, na Escola de Música, na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto Nacional do Cinema e no Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Temos também o registro de minas e jazidas, objeto do Decreto 9.406 de 2018. Registros mais famosos e mais comuns, registro de aeronaves e navios, registro de contratos marítimos, que de algum modo são referidos na Lei 8.935,
Registro da propriedade industrial, da Lei 9.279 de 96. Que temos que mencionar, não é possível não mencionar tabelionato de protestos de letras e títulos, porque é duvidoso que realmente se trate de tabelionato no direito brasileiro quando se permite a averbação. O tabelionato de protestos é algo que nós temos que considerar como uma espécie sui generis. Mas, enfim, deixando à margem essa discussão, que como se diz, é para mais de metro, tem que ser anotado. Expansivamente, algumas vezes, quando se fala de registros públicos, também há uma referência a tabelionato de notas. Não é registro, mas é comum que quando se fala em direito registral, muitas vezes se abranja também a instituição notarial. Como também, em outras vezes, o uso loquente da expressão direito notarial ou das notas autoriza a referência aos registros públicos. E isso não está mal historicamente, porque das notas descenderam historicamente os registros públicos. Portanto, há aqui uma relação entre pais e filhos. Lembremos-nos do registro criminal, chamado rol dos culpados, não é? Os juízes, quando ingressam na carreira e sem ter experiência na parte do direito penal, logo vem aquilo como, eu tenho que lançar do desfecho das sentenças condenatórias a expressão: lance-se o nome do condenado no rol dos culpados. O que é esse rol dos culpados? É um registro público relativo aos crimes. Ali para ali depois concorre uma eventual reabilitação, etc. Isso tem sua importância. Registro público de feitos judiciais. Então os advogados sabem muito bem como é isso, não é? Vão ao cartório e lá verificam. Tem um livro. Antigamente era um livrão imenso, as pessoas escreviam à mão. Quando o processo entrava, escrevia ali, era distribuído, passava pelo distribuidor, em que há também um registro desse, e em seguida ia para o cartório judicial ali anotava no registro judicial de feitos. Eu cheguei, quando eu ingressei na carreira, a fazer correição nesses livros antigos. Depois isso passou a ser objeto de datilografia, da datilografia passou para a expedição de papéis que vinham impressos depois de digitação nos meios informáticos, e hoje frequentemente se faz só por meio informático, em muitos lugares sequer há papel sobre isso, mas são formas de registro público de feitos judiciais. Os livros do tombo, não é? Também conhecidos, dos bens tombados, ou seja, daqueles bens que são de uma propriedade de algum modo pública. E agora vemos algumas coisas. Antigamente, é capaz, até peço essa ajuda aí de todo mundo que está me dando a honra de estar presente aqui nesse nosso encontro, que possam me ajudar a buscar normas sobre isso. Eu ainda era recém-ingresso também não é tão recém-ingresso, uns 10 anos de magistratura, quando eu estava lá já na vara de registros públicos e na Corregedoria Geral. Certa vez o meu grande amigo, esse grande estudioso e juiz dos registros públicos, que foi o saudoso Gilberto Valente da Silva, contou-me do chamado registro de animais bravios. E aí disse-me que ele teve um caso no interior em que envolvia um problema de um leão, de um circo, que tinha que estar registrado em algum lugar. Eu confesso que nunca achei um registro público geral de animais bravios. Entretanto, achei duas referências. Uma lei recentíssima do Estado do Rio Grande do Sul. É a Lei 15.363, de 5 de novembro de 2019, que fala do registro de cães bravios, uma lei gaúcha. Confesso francamente que, se nós formos considerar este registro como efetivamente registro público, tenho dúvidas de que se trate efetivamente de algo que possa ser objeto de lei estadual. A doutora Mônica Dalla Vecchia, que é lá tabeliando o Boqueirão, fala do registro no registro de títulos e documentos de pessoas jurídicas. Os cães não são pessoas, pelo menos até agora, e também não são títulos e nem documentos, né? Esse registro se faz
prefiro não comentar, Portanto, voltando à lei do Rio Grande do Sul, não sei se à luz da Constituição atual seria possível uma lei de registro público efetivamente. Se nós considerarmos a expressão registro aqui como significativa de cadastro, bom, aí é diferente, nós podemos ter um pouco de, digamos, vamos condescender em que se faça um cadastro de cães bravios, embora nós chamemos de registro. Nós temos visto frequentemente, até em decisões, chamar o cadastro de trânsito como registro público. Temos visto falar dos arquivamentos nas juntas comerciais como registro público. Um pouco extensivo isto, mas enfim. E talvez seja esse o motivo, seja dessa possível inconstitucionalidade, porque falta competência legislativa para os Estados membros e para o Distrito Federal expedirem normas de registro. Talvez seja esse o motivo pelo qual uma lei no Rio de Janeiro, a Lei 4.808 de 2006, dia 4 de julho, teve vetados os seus artigos 2º a 8º. E o que eram esses artigos 2º a 8º? Eram dispositivos que tratavam do registro público de cães e gatos. Portanto, o que eu quero aqui chamar a atenção é que esse artigo 1º da nossa Lei de Registros Públicos estão, de fato, muito longe de exaurir os registros públicos existentes, mas que nós temos que ter também uma certa cautela com essa expressão registro público, que muitas vezes abrange situações de meros cadastros administrativos, os chamados, mal designados, registros administrativos. Nada tem com os registros públicos, porque não visam a autenticidade, segurança e eficácia de atos jurídicos. Visam quase sempre ao alistamento de dados de interesse da administração pública. O que nós temos hoje, né, quando se remetem informações do registro civil para o CIRC e a outros órgãos administrativos, ou o DOI para a Receita Federal, a indicação não é de formar um registro dessas entidades, mas um cadastro. Nós temos que distinguir essas circunstâncias. Muito bom. Antes de eu encerrar aqui essa nossa pequena perambulação aí pela Lei 6.015, com que começamos esses nossos encontros, eu quero dizer que combinei com a doutora Evelyn que se mandar alguma pergunta para a ARPEN, ela me repassará por e-mail e eu, na aula seguinte, na medida do possível, tratarei de responder. Dependerá do excesso de perguntas e até da complexidade também, né, para ver o que eu possa responder. Mas então, estou às ordens. Eu quero agradecer a todos aqueles que tiveram a paciência de me acompanhar aqui nesta nossa reunião de hoje. Tornar muitíssimo a agradecer a ARPEN de Goiás, principalmente o Dr. Bruno Quintiliano e a minha amiga Evelyn Valente, pela oportunidade que me concederam de ocupar este ponto da mídia eletrônica, prestigioso como é o da ARPEN de Goiás, e fazer votos de que possamos continuar essa caminhada aqui. Nós vamos, enfim, veja, nós chegamos a um determinado momento em que a gente pode ficar conversando sobre o registro, né? Já que nós não podemos, por enquanto, nos reunir em mesas de restaurante, e enquanto não morremos de fome por falta de atividade econômica durante esta custódia domiciliar a que nos vamos submetendo, pelo menos podemos conversar aqui um tantinho sobre essas matérias que nós gostamos tanto. Agradeço muitíssimo. Doutora Evelyn, vamos falar, eu não sei se estou com o livro aqui, mas enfim. A Evelyn contribuiu brilhantemente, acho que eu não estou com o livro aqui, para uma publicação, foi recentemente concluída pela editorial Lepanto, aqui de São Paulo, um livro de uso capião. Uma pesquisa que a Evelyn e mais 15 grandes estudiosos dos registros fizeram sobre a jurisprudência da uso capião, tanto administrativa quanto a jurisdicional,
pretoriana, portanto, administrativa e jurisdicional, do Brasil inteiro. Ora, tiveram mais sucesso em alguns casos, em outros menos sucesso, mas o fato é que se publicou um livro que me pareceu muito excelente para pesquisa, especialmente no momento em que a usucapião é passada para a atividade dos notários e, sobretudo, dos registradores. Eu, então, faço votos de que esta obra tenha um merecido sucesso de divulgação e que possa ser o prenúncio de novas obras, com gente jovem, como a doutora Evelyn e outros que participaram desse grupo formidável de bons pesquisadores. E que me dão muita honra de eu ter podido coordenar esta obra, que foi prefaciada pelo desembargador Fábio Dalla Vecchia do Rio Grande do Sul, que tem um pequeno prólogo meu, que é uma introdução teórica acerca do tema da usucapião e do processo extrajudicial da usucapião. Pois bem, muito obrigado a todos. Existe um tempo aqui, né? Eu preciso ficar atento para isso, porque o Instagram tem um tempo de publicação. Muito obrigado pela paciência de todos e eu fico realmente muito feliz com o grupo que aqui se reuniu. E mais à frente vamos ver quando vamos fazer mais vezes essas reuniões, ou seja, vamos torná-las mais estreitas em periodicidade. Muito bem, muito obrigado.